Questão número 167. Estamos na parte 5 dos nossos vídeos aí. Questãozinha 167 da Prova Azul de 2022. Eu sou o professor Luiz e a gente está trabalhando matemática. Vamos lá, vamos para a questãozinha. Eu estou botando na minha outra tela aqui. Eu trabalho com duas telas simultâneas para eu não poder perder você de vista. Então vamos lá, galera. Olha só, em uma loja o preço promocional de uma geladeira é de R$1.000 para pagamento somente em dinheiro. Seu preço normal, fora da promoção, é 10% maior. Para pagamento feito com cartão de crédito da loja, é dado um desconto de 2% sobre esse preço normal. Uma cliente decidiu comprar essa geladeira optando pelo pagamento com cartão de crédito da loja. Ela calculou que o valor a ser pago seria o preço promocional acrescido de 8%. Ao ser informada pela loja do valor a pagar, segundo sua opção, percebeu uma diferença entre o seu cálculo e o valor que lhe foi apresentado. O valor apresentado pela loja comparado ao valor calculado pela cliente foi questão de porcentagem. Então vamos calcular essas porcentagens separadamente. Vamos pensar primeiro no preço normal da geladeira. Então, preço normal. O que ele fala sobre o preço normal da geladeira? É 10% maior. Então, como é que a gente faz esse cálculo? Eu pego os R$1.000 e multiplico por 1,1, que é o 100% mais 10%. Então você vai ver que o preço da geladeira é R$1.100. Aí sim, professor, esse é o valor normal da geladeira. Mas vamos fazer este mesmo cálculo dando desconto do cartão de crédito. Então, o que acontece com o cartão de crédito? Com o preço do cartão de crédito, ela recebe 2% de desconto. Eu estou tirando do valor 2%. Então, o preço no cartão de crédito da empresa. O cálculo no preço do cartão de crédito da empresazinha aí. Na Casas Luiz. Moleque. Então vamos lá. Vamos pegar. É 2% de desconto nesses 1.100. Então eu pego o 1.100 e calculo 2%, que eu vou retirar desse valor. Eu vou multiplicar por 1,02. E esse resultado é R$1.078. Eu estou dando 2%. Você também poderia ter feito esse cálculo da retirada ou do acréscimo, acrescentando, calculando a porcentagem e depois retirando. Por exemplo, se eu calculo 2 sobre 100 vezes 1.100. Tá vendo aqui, ó? 100, tira esses dois zeros, 2 vezes 11 dá 22. E aí eu pego os 1.100 e retiro 22. Esse resultado também dá 1.078. Professor, agora sim. Eu faço assim. Tudo bem. Você tem todo o direito. Do mesmo jeito que você poderia ter feito da mesma forma aqui. Calculava o 10% e acrescentava no valor do 100%. Por isso que nós temos ali o 1.078. Só que na hora, o cálculo da cliente, vamos botar aqui, ó, cálculo da cliente. O que a cliente fez? A gente ficou muito próximo aqui. Cálculo da cliente. Na hora que a cliente calculou, ela cometeu um pequeno equívoco. Ela fez o quê? Ela fez um cálculo de
8%. Então, olha lá o que ela calculou. Que o valor a ser pago seria o preço promocional acrescido de quanto? De 8%. Então, o que a gente tinha? Ó? O que ela fez? Ela fez isso aqui. Ó. Uma cliente decidiu comprar... Eita, não é essa que eu queria, não. Então, ó, ela calculou que o valor a ser pago seria o preço promocional acrescido de 80%. Qual era o preço promocional? R$100, R$1.000. Então, se eu for calcular os 80%, eu vou calcular igual eu calculei o primeiro aqui, viu? Então, eu pego os R$1.000 e multiplico por 1,08, que eu estou acrescentando 8%. Ou você poderia calcular também 8% e somar ao valor de 1.000. E isso vai dar 1.080. Aí o que aconteceu? Ela teve uma diferença, que foi a menor, que é essa diferença entre o valor que ela calculou e o valor que a loja apresentou para ela. E essa diferença é de quanto? Se eu pegar os 1.080 que ela calculou e tirar 1.078, ela vai pagar um valor de R$2 a menor do cálculo feito por ela. Então, a alternativa correta, letra A. Legal, uma questãozinha de porcentagem, calcula-se várias porcentagens. Muito boa a questão para a gente começar a nossa quinta parte das correções. Dúvidas aqui? Qualquer coisa já falei. Entre em contato com a gente, manda um e-mail, conversa com o professor, tamo junto sempre. Vamos para a próxima. Questãozinha 168. Essa daqui é daquelas que a gente fica rabiscando a prova. Vai para a direita, vai para a esquerda, vai para a direita, vai para a esquerda, vai para a direita, vai para a esquerda. E essa sequência, ela é definida aqui, nesses vértices. A cada mudança de vértice, vou até pegar de vermelho para você ver. A cada mudança de vértice aqui, ó, é onde você vai virar à direita e continuar em frente ou ir para a esquerda. Vamos ler a questão. Uma pessoa precisa se deslocar de automóvel do ponto P para o ponto Q, indicados na figura, na qual as linhas verticais e horizontais simbolizam ruas. Por causa do sentido de tráfego nessas ruas, o caminho poligonal destacado é a possibilidade mais curta de efetuar este deslocamento. Para descrevê-lo, deve-se especificar qual sentido a ser tomado em cada cruzamento de ruas, em relação à direção de deslocamento do automóvel, que se movimentará continuamente. Para isso, empregam-se as letras E, F e D para indicar vire à esquerda, siga em frente, vire à direita, respectivamente. A sequência de letras descreve o caminho poligonal. Então, se eu estou parado aqui nesse ponto aqui, ó, esse é meu lado direito e esse aqui é meu lado esquerdo, porque eu estou de frente para lá, ó. Então é como se a gente estivesse indo para cima, não é verdade? Então esse é os posicionamentos de direita ou esquerda. A primeira curvinha que você faz aqui, ó, você está indo para onde? Você está indo para cá, pro lado direito. Então você já vai excluir essas duas alternativas, porque aqui ele começa indo para qual lado? Esquerdo. Então já nem vou perder tempo aqui, ó. Essas duas aqui, ó, já não me servem mais. Aí eu continuo. Nesta posição que é o cruzamento, eu continuo indo nessa direção, que é indo para frente. Eu não fui nem para minha direita, nem para minha esquerda. Olha, ó, tá vendo? Então, eu já posso eliminar também qual? A letra A. Agora a gente fica por duas alternativas aí. E aí a gente vai seguindo, né? A sequência que a gente fez foi direita, frente. O próximo cruzamento é aqui, ó. E eu tô indo nessa direçãozinha aqui, ó. Então essa direção é quem? Para a esquerda. Então agora, ó,
eu vim para a esquerda. Continuo com as duas respostas valendo. Aqui nesse ponto, eu continuei seguindo nessa direção. Eu continuei indo em frente. Então, F. E aqui ainda não mudou nada. Ó. Tanto na B quanto na C, a gente está seguindo a mesma sistemática. Nesse pontinho aqui, ó, tá vendo que aqui eu estou na esquerda? Aqui é a minha direita. Eu virei, ó, para a direita de novo. Então, depois desse F, nós viramos à direita. E os dois continuam virando à direita. O próximo pontinho, aqui está a minha direita, aqui está a minha esquerda. Como eu virei para cá, eu novamente virei para onde? Para a direita. Então, aqui é direita de novo. E aqui é o ponto que eu queria falar com vocês. Esse é o ponto decisivo. Como você tá? Como você fez essa volta para baixo aqui, ó? O que está acontecendo com você aí nessa posição? Então, deixa eu apagar aqui. Deixa eu voltar lá para a nossa realidade. Aqui nesse ponto, ó, a gente foi em frente. Depois nós viramos à direita. Vou pegar aqui de novo. Bem bonitinho. Então, nós viemos da esquerda. Aí nós passamos para frente. E aqui eu tinha direita e esquerda. Aí, de novo, nós viramos aonde? À direita. E aqui nesse ponto, que vem o detalhe. Nesse ponto, eu fiquei com a direita de cá e aqui a esquerda. Aí, nós viramos à direita. Como eu estou vindo para baixo, eu estou vindo nessa direção inferior aqui. Quando chegar nesse ponto, eu vou ter que virar para essa posição. E eu tinha isso aqui, ó. Desse lado eu tô com a direita, porque eu vim aqui, virei para cá, e a minha direita que estava aqui, ó, permaneceu de cá. E esse lado de cá ficou esquerda. Então eu vou ter que virar para essa posição. Então eu estou virando à esquerda. A alternativa correta, letra E. Bem bacana essa questão, era só ficar fazendo aí o direito ou esquerda e eliminando as alternativas. Foi assim o jeito mais simples que eu vi de fazer essa questão. Questão bem bobinha para a gente só virar à direita e virar à esquerda. Questão 169. Alternativa correta, letra C. Tudo bem? Questão 169. Uma loja comercializa 5 modelos de caixa d'água, todas em formato de cilindro reto. Cilindro reto é mais ou menos algo assim. Você tem um negócio aqui assim. Tem uma coisa assim. Meu cilindro tá lindo, tá vendo aí? Ó que cilindro. Só que ele é retinho, né? É mais ou menos essa figurinha aí. Uma loja comercializa 5 modelos de caixa d'água de 1 a 5. Todos em formato de cilindro reto de base circular. Os modelos 2, 3, 4 e 5 têm especificações de suas dimensões dadas em relação da dimensão do modelo 1, cuja profundidade é P e a área da base é AB. Então, o que eu sei? Continuando, né? Ele quer falar, uma pessoa pretende comprar nessa loja um modelo de caixa d'água que ofereça a maior capacidade de volume. Então, como é que a gente calcula o volume de 1 aí primeiro? O volume de 1 é a área da base vezes quem? Vezes a altura. Então, esse é o volume de 1, a área da base de 1, né? Se eu fosse calcular o 2, o volume 2, aí eu tenho que pensar nas informações que ele me passou aqui do modelinho 2. O que ele falou do modelinho 2? Ele não usou altura, ele usou profundidade. Então tá aí. Ele falou que a profundidade do segundo modelo é o dobro e a metade da área da base. Então aqui, ó, no volume 2, eu vou ter que calcular o seguinte. Eu vou pegar essa área da base e vou dividir por 2.
E a minha profundidade, eu vou dobrar ela. Então, eu vou ter que pegar a área da base do primeiro e dividir por 2. E vou multiplicar isso aí por 2 vezes a profundidade. O que vai acontecer aqui? Aqui, eu posso simplificar este 2 com esse 2. E eu estou tendo que o volume da caixa d'água 2 é área da base 1 vezes a profundidade. Essas duas caixas, com essas especificações, têm o mesmo volume. Então, vamos pensar agora no volume da caixa 3. Vamos ver o que a caixa 3 tem de diferente. Vou botar a caixa 3 aqui, ó. Volume 3. O volume 3, ele fala aqui o dobro da profundidade e a metade do raio da base. Aqui vai mudar um pouquinho, porque eu vou ter que pensar no raio da base. Para calcular a área da base, como é um círculo, a gente faz o seguinte: como é uma circunferência, a área, a base, então eu tenho π vezes r ao quadrado. Essa é a área da base. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever aqui, ó, π vezes o raio de 1, porque ele falou que o raio da base é a metade. Então, isso aqui dividido por 2, elevado ao quadrado, porque πr ao quadrado, vezes 2π, que é o dobro da profundidade. Então, nós chegamos ao seguinte resultado. π r de 1 ao quadrado volta a ser área da base 1, dividido por 4 vezes 2π. Aqui eu posso simplificar. Então, se eu simplifico este 2 com esse 4, aqui embaixo fica 2 e aqui fica 1. E o nosso volume 3, que não é 2, é volume 3, faltou um tracinho aqui. O meu volume 3 vai ser igual π vezes R1 ao quadrado, que é R1, é a área da base 1. Então, eu estou tendo a área da base 1 dividido por 2 vezes a profundidade, que é P. Então, eu estou tendo uma área, inclusive, um volume menor do que o volume dos dois primeiros. Vamos pensar aqui no volume do quarto. Volume IV também. Ele fala aqui no modelo 4 a metade da profundidade e o dobro da área da base. Então, o que eu vou ter que fazer com a área da base? Eu vou pegar a área da base, 2 vezes a área da base, 1, mais, ou vezes, a metade da profundidade. Então, é P dividido por 2. Quando eu faço isso aqui, na hora que eu for multiplicar, eu simplifico 2 por 2 e eu acabo de encontrar que o volume 4 também vai ser a área da base 1 vezes a profundidade. Então, está dando os volumes 1, 2 e 4 iguais. Então, só pode ser o volume 5. Espero que seja ele, né? Que senão não vai ter resultado nessa questão. Então, vamos lá. Volume 5, VV. A metade da profundidade, então a profundidade e o dobro do raio da base. Então, vamos ver o que vai acontecer com o raio da base aqui, ó. De novo, eu vou usar essa expressãozinha aqui de cima. Eu vou ter π vezes R1 ao quadrado sobre o dobro. Opa, já ia dividir aqui, ó. Então, aqui vai ficar 2R1 ao quadrado vezes a metade da profundidade. Então, P dividido por 2. Resolvendo essa potência aqui antes, 2 ao quadrado fica 4. Então, nós vamos ficar com o seguinte, ó, 4π vezes o raio de 1 ao quadrado
vezes P sobre 2. Só que esse pedaço aqui, ó, o π vezes R1 ao quadrado é a área da base 1. Então, trocando aqui, eu vou ter 4 vezes a área da base 1 vezes P sobre 2. Aqui eu posso simplificar o 4 e o 2. E vai sobrar para a gente 2 área da base 1 vezes a profundidade. E esse volume 5 está sendo maior, porque ele está sendo o dobro do volume que nós tínhamos no início. Ele é o dobro desse volume 1, ele é o dobro do volume 2, que é igual ao volume 1, ele é o dobro do volume 4, que é igualzinho ao volume 1, e o volume 3 é a metade do volume 1. Então, ele é 4 vezes o valor do volume 3. Então, a caixa que vai ter o maior valor volumétrico é a caixa de número 5. Boa questão, viu? Questãozinha que trabalha bem a formulazinha do volume do cilindro. Questãozinha de geometria espacial. Olha elas aí de novo. Olha ela aí de novo. Começou a aparecer a geometria espacial. Acho que vai ter mais geometria espacial hoje na nossa quinta parte. Vamos para a questão de número 170. Questãozinha 170. Uma questãozinha trabalhosa. Fácil, mas trabalhosa, porque tem muita continha. Você já está nessa fase da prova cansado, que já está lá na questão de número 170. Então você tem que ter mais atenção, tem que treinar bastante, fazer uma quantidade exacerbada de exercício para você ter tranquilidade para resolver essas questões. No período de 2005 a 2013, o valor de venda dos imóveis em uma cidade apresentou alta, o que resultou no aumento dos aluguéis. Os gráficos apresentam a evolução desses valores para o mesmo imóvel no mercado imobiliário dessa cidade. A rentabilidade do aluguel de um imóvel é calculada pela razão entre o valor mensal de aluguel e o valor de mercado desse imóvel. Essa é a dica da questão. Você precisa calcular a razão. De novo, professor, o que vem a ser razão? Razão é a divisão. A divisão entre quem? Entre o valor mensal do aluguel e o valor de mercado desse imóvel. Aí ele falou, com base nos dados fornecidos, em que ano a rentabilidade do aluguel foi maior? Então vamos pegar ano a ano e fazer essas divisões. Em 2005, o que você vai fazer? Você vai pegar os 630 e vai dividir por 90. 630 dividido por 90, você pode simplificar por 10, fica 63 por 9, que dá 7. Aí depois a gente pula para o ano de 2007. Então vamos lá, 2007. Eu vou dividir 960 por 120. Vou usar a mesma técnica. Vou simplificar por 10 o numerador e o denominador e vou dividir 96 por 12. Dividir 96 por 12 dá 8. Depois, eu vou pegar o ano de 2009. E, de novo, eu vou pegar 1.350 e vou dividir por quanto? Por 270. Dividindo, simplificando por 10, o que você vai ter aqui é uma divisão de 135 dividido por 27. E o resultado disso é 5. Por enquanto, 2007 está sendo a maior rentabilidade. Vamos fazer 2011 aqui do lado. 2011. Eu vou pegar de novo o valor mensal do aluguel, que é R$ 1.800, e vou dividir pelo valor de mercado do imóvel, que é 450 mil.
Quando a gente faz de novo aqui, ó, vou simplificar, fica 180 por 450, fica 180 por 45 e isso dá 4. E em 2013, o último ano dessa série histórica, nós vamos ter 3.240 dividido por 540. Simplificando aqui, ó, esses valores, nós vamos encontrar 6. Então, o maior valor dessa série histórica, a maior rentabilidade, vai acontecer em qual ano, gente? 2007. Que a rentabilidade está sendo quanto? 8. É o valor mensal do aluguel dividido pelo valor de mercado. Então tá aí. Difícil? Foi uma questãozinha difícil? Foi nada, né? Questãozinha bem bobinha de razão, onde a gente fez essas divisões. Professor, só que eu fiz diferente. Eu peguei os 630 e dividi por 90 mil. Não é isso? Você também poderia ter feito isso aí. A diferença que você ia encontrar é esses valores em números decimais. Mas, ainda assim, o maior deles continuaria sendo quanto? 8. A rentabilidade girando em torno de 8. Tranquilo, meu povo lindo, minhas povas lindas? Podemos passar para a próxima questão, questão de número 171, da quinta parte. Ela fala o seguinte: nos 5 jogos finais, deixa eu apertar aqui, senão vai mudar a tela toda aqui pra gente. Nos 5 jogos finais da última temporada, com uma média de 18 pontos por jogo, um jogador foi eleito o melhor do campeonato de basquete. Na atual temporada, 5 jogadores têm a chance de igualar ou melhorar esta média. No quadro estão registradas as pontuações desses 5 jogadores nos 4 primeiros jogos das finais desse ano. O quinto e último jogo será realizado para decidir a equipe campeã e qual o melhor jogador da temporada. O jogador que precisa fazer a menor quantidade de pontos no quinto jogo para igualar a média de pontos do melhor jogador na temporada passada é... Então, olha só. Vamos por pedaços. Eu quero que eles atinjam uma média de quantos pontos? 18 pontos. Então, o jogador que tiver a maior pontuação vai ser o que precisa fazer menos pontos. Então, vamos pensar assim. Ó. Eu vou pensar só no jogador 1 primeiro. Então, eu vou botar assim. Ó. J1. Jogador 1. Se eu fosse calcular a média de pontos dele, o que eu ia fazer? Eu ia pegar o 12, somar com 25, somar com 20, somar com 20. Se eu quero calcular a média, eu vou pegar quantos pontos ele vai fazer no jogo, no último jogo. E eu vou chamar de x1, essa quantidade de pontos. Quando eu dividir isso aqui por 5, eu tenho que ter um valor que vai ser maior ou igual a 18, que é a média de pontos do jogador que foi o campeão da última temporada. Então, quando você faz essa soma desses valores, você tem 77 mais o x1 sobre 5 igual, maior ou igual, né? Que eu quero que seja maior ou igual, no mínimo igual, né? A esses 18. Esse 5, ó, tá multiplicando. Então, eu vou passar ele para o outro lado, ou tá dividindo. Eu vou passar ele para o outro lado multiplicando. Portanto, eu sei que o meu 77 mais x1 tem que ser maior ou igual a 90. O que é 90? É o 5 vezes o 18.
Então, esse x1 aqui, ó, vai ter que ser maior ou igual a 90 menos 77. Isso significa que o jogador 1, ele vai ter que fazer exatamente, no mínimo, 13 pontos. E dessa mesma maneira você vai fazer com todos os outros jogadores. Então eu vou fazer de uma forma mais simples aqui para você. O que eu vou fazer? Eu vou somar quantos pontos cada jogador já tem. Eu sei que eu tenho que fazer esse somatório, acrescentar os pontos do último jogo e tirar de 90. Agora faz sentido, professor. Ficou boa essa daí. Entenderam? O que a gente vai fazer aqui agora? Para eu não precisar ficar fazendo todas essas médias aí, eu já estou fazendo diretão. Estou fazendo jogador a jogador. Gostei, professor. Então vamos lá. Só pegando os valores aqui, ó. Quando eu somar todo mundo aqui, ó, esse aqui vai dar 71. Essa soma inteira. Essa daqui também vai dar 71. Aqui vai dar 75. E aqui também vai dar 75. Então o jogador que tem mais pontos é quem tem 77 pontos. Então é que ele vai precisar fazer menos pontos. Mas eu vou calcular na média para vocês entenderem isso aí. Eu vou usar esse mesmo critério. 71 mais o que ele tem que fazer no último jogo, dividido por 5, tem que ser maior ou igual a 18. Então, portanto, eu vou ter 71 mais o que ele vai ter que fazer de pontos no último jogo, tendo que ser maior ou igual a 90. Então, o x1 do jogador 2 é 90 menos 71. E 90 menos 71 vai dar um x1 que ele tem que achar maior ou igual a 19. Da mesma maneira, da mesma forma, eu vou fazer para o 75. 75 mais o x1 sobre 5 tem que ser maior ou igual a 18. E aí eu vou achar que o meu x1 vai ter que ser maior ou igual a 90 menos 75. E aqui vão dar 15 pontos. Deixa eu dar uma diminuída aqui na tela. Aqui, ó, eu achei 15 pontos. Caraca, professor, então quem vai ter que fazer menos pontos? Quem vai ter que fazer menos pontos é o jogador que tem mais pontos. O jogador de número 1. Ele vai fazer, no mínimo, 13 pontos para igualar a média do jogador do campeonato anterior. Porque ele tem uma quantidade de pontos maior que os demais. A média dele já está sendo maior do que as dos demais. Tranquilo, meu povo? Questãozinha aí de estatística, de média. Estatística veio boa nessa provinha. Falamos de mediana, falamos de média. E agora vamos para a questãozinha de número 172. Essa questão é boa, galera. Ó, um casal planeja construir em sua chácara uma piscina com o formato de um paralelepípedo reto retângulo com capacidade de 90 mil litros de água. Aqui eu fiz mais ou menos um desenho de um paralelepípedo reto retângulo que vai dar essa noção para a gente. O casal contratou uma empresa de construções que apresentou 5 projetos diferentes de combinações nas dimensões internas da profundidade, largura e comprimento. A piscina a ser construída terá revestimento interno em suas paredes e fundo, com uma mesma cerâmica. E o casal irá escolher o projeto que exija a menor área de revestimento. Então ele quer ladrilhar o mínimo possível, ele quer colocar cerâmica na menor parte possível. Então, qual desses projetos é o mais vantajoso? Aqui nós temos essa parte como sendo
C de comprimento. Essa partezinha que vai para o fundo, L de largura. E essa partezinha aqui, ó, P de profundidade. Então, pronto para as continhas, porque é isso que a gente vai fazer. Então, primeiro eu vou calcular a área total. Qual é a minha área total? A minha área total, eu tenho que levar em consideração várias áreas. A primeira dessas áreas que eu vou mostrar aqui para vocês é essa dessa lateral aqui, ó, que eu estou fazendo de vermelho. Eu vou calcular essa área. Essa área tem uma base L e uma altura P. Só que eu tenho isso do lado esquerdo da minha imagem e também tenho isso do lado direito da minha imagem. Então, eu tenho duas vezes essa área. Então, por isso que eu estou escrevendo assim, ó, 2PL. Ah, agora eu entendi, professor. Agora eu vou até apagar ali. E aqui eu venho e escrevo 2PL. Depois, eu vou calcular essa área que fica aqui na frente, ó. Que eu tô pintando ela de verde. Só que essa área é a mesma área que a gente vai ter aqui no fundo da piscina, ó, na parte de trás dela ali, ó. E essa área tem altura P e comprimento C. Então, eu tenho mais 2PC. Vou apagar essa área para ficar mais bonitinho para eu mostrar a próxima. Então, mais 2PC. E por último, eu tenho essa área aqui embaixo, ó. Vou fazer ela de roxinho, que é a última área que vai ter cerâmica. Professor, por que você não botou na área de cima? Porque é uma piscina, como é que você fecha a piscina em cima? Não tem como, né? Mas, né? LC. Então, o que você está tendo aí é essa estrutura. Eita, professor, e agora? Como é que a gente pode fazer aí? Comprimento vezes a largura? Eu vou simplificar essa forma. Eu vou botar ela de uma maneira que fica mais fácil para a gente fazer o cálculo. Eu vou colocar algumas coisas em evidência aí, que a gente fala colocar em evidência. A minha área total é a multiplicação do comprimento vezes a largura mais 2P, que vai multiplicar L mais C. Então, o que eu fiz aqui? Eu joguei esse LC para frente e coloquei esse 2P aqui, ó, em evidência, multiplicando essa soma. Só para a gente melhorar e facilitar a nossa conta aqui. Ah, professor, eu quis fazer diferente. Eu joguei naquela fórmula de cima, fui calculando as áreas e verificando. Pode também. Por que eu vou fazer isso? Para facilitar a nossa vida aqui nos projetinhos. Tudo bem? Então, vamos lá. Aqui, ele chamou profundidade, largura e comprimento. Então, ó, no projeto 1, a área 1, eu tenho 25 vezes 2 mais 2 vezes o valor de P. Quem é P? 1,8. Que vai multiplicar L mais C. 2 mais 25. A área 2. Área 2. Da mesma forma, quem é o meu C? 9 vezes o L, que é 5, mais 2P, então 2 vezes 2, que vai multiplicar L mais C.
5 mais 9. Área 3. O meu C, 15. O meu L, 6. Mais 2 vezes o valor do P. O P é 1. Vezes essa sominha. 6 mais 15. Área 4. Aí vira só continha depois, hein? Qual que é a área 4? Área 4, C vezes L. Quem é o nosso C? 4. Quem é o nosso L? 15. Mais o dobro da profundidade. Qual é a profundidade aqui? 1,5. Vezes 15 mais 4. Ao contrário, é 15 mais 4. E a última aí das situações, deixa eu puxar para cá, a área 5. A área 5, nós temos o C sendo 12, vezes o L, que é 3, mais 2 vezes o valor da profundidade, que é 2,5. Já acho, 2,5 de profundidade, vezes a soma do 3 mais 12. Então, virou expressão numérica sexto ano. 5 expressões numéricas. Eu vou pegar o valor desse negócio que eu não lembro mais de cabeça, não. Então, vou olhar na minha segunda tela ali, ó. Aqui você tem 147,2 metros quadrados de área. O segundo aqui, ó, é 101 metros quadrados. O próximo aqui, ó, dá 132 metros quadrados. Aqui dá 117 metros quadrados. E por último, você vai ter 111 metros quadrados. Como ele queria a que apresentasse a menor área, e a que apresentou a menor área foi o projeto 2, que a área total do projeto 2 está em 101 metros quadrados. Portanto, a alternativa correta era a letra B. Essa questão não é uma questão difícil, mas é uma questão chata de você fazer. Por quê? Tem muita continha. Olha a quantidade de conta que você fez, que você tinha que multiplicar, que você precisava ter tempo. Se você sabe uma questão dessa, você tem tranquilidade, que era até uma questão fácil, é só calcular as áreas aqui e verificar. Você vai deixando ela um pouquinho para o final. Esse tipo de questão é uma questão que você deixa os valores indicados, parte para próximas questões, para poder voltar nela depois. Uma outra coisa que é muito difícil para vocês, alunos, que a gente observa bastante, é a dificuldade que vocês têm, sabe de quê? De ir lá na frente da prova e voltar em outras questões. Vocês acham que vocês têm que fazer a prova na íntegra. Esse ano eu fiz a prova do Enem, esse ano de 2022, quando eu fiz essa prova do Enem, para falar a verdade, eu fui matando as que eu achava bem mais simples. Eu lia, esboçava, não, essa aqui dá trabalho. Passava por ela. Não, essa aqui dá trabalho. E foi passando. Por coincidência ou não, a minha prova foi a prova azul. É porque eu não tô com ela aqui no escritório. Agora fica ruim de eu pegar, de eu sair da tela. Mas senão eu ia mostrar para vocês. Então o que eu fazia? Voltar depois. Eu escrevo na própria prova. Voltar depois. E aí eu faço esse vai e vem na prova o tempo inteiro. Por quê? Se vocês pegaram aí, a minha parte 3 e a minha parte 2 foram as que nós tínhamos as questões mais fáceis aí de resolver.
Então, assim, a parte 1 da prova azul, se você pegar, você tinha umas 3 questões ali que eram questões mais trabalhosas, questões mais difíceis, que envolvia análise combinatória e probabilidade. Essa parte 5 já estava no final da sua prova, também não era uma prova tão simples. As duas, ó, a parte 3, que eu dividi, a parte 4, ficaram mais simples do que essa parte 5. Então, você ir dividindo a sua prova em pedaços auxilia você na resolução. Ah, professor, mas eu tenho medo de não dar tempo. Realmente, é uma prova grande, é uma prova extensa, talvez não dê tempo, mas é treino. É estar treinando constantemente fazendo as provas do Enem. É refazer várias vezes essas provas. Vamos para a questão 173, última dessa nossa parte 5. Já estou ficando com saudade de você. Não te conheço, mas você já mora no meu coração. Tenho certeza que você vai passar nessa prova do Enem de 2023, vai tirar uma nota maravilhosa, vapo na nota de matemática e vai arrebentar. Vamos para a questão de número 173 aí, última desse nosso bloquinho. O que é que acontece aqui, ó? Uma instituição de ensino superior ofereceu vagas em um processo seletivo de acesso a seus cursos. Finalizadas as inscrições, foi divulgada a relação do número de candidatos por vaga em cada um dos cursos oferecidos. Esses dados são apresentados no quadro. Qual foi o número total de candidatos inscritos nesse processo seletivo? Gente, aqui, ó, número de candidatos para uma vaga. Quantas vagas eu tenho? 30. Então eu tenho que pegar esses 6 e multiplicar por quanto? Por 30 para achar o número de vagas em administração. Não, professor, não é só isso, não. É só isso aqui, ó. Olha só como é fácil essa questão, ó. Deixa eu apagar aqui também. Vou pegar a quantidade de candidatos para uma vaga e vou multiplicar pelo total de vagas. Então, em administração, eu tinha 180 vagas. Eu peguei esses 6 e ó, multipliquei por 30. Então, em ciências contábeis, professor, você tinha 240? Sim. 6 vezes 4, 24. Em engenharia elétrica, 350 vagas. Porque 7 vezes 5, 35. Em história, 240 vagas. Porque 8 vezes 3, 24. Em letras, eu tinha 100 vagas, porque 25 vezes 4 é 100. E em pedagogia, essa faculdade ofereceu 125 vagas. Para você descobrir o número total de vagas agora, era só somar. Então, a questão de estatística, que envolvia tabela, análise de dados e aritmética. Uma questão, professores aí de sexto ano podem aplicar tranquilamente a questão de aritmética. Essa é aquelas questões para deixar sua TRI lá em cima, você não perder TRI, que é uma questãozinha fácil. E essa soma toda dá 1.235. Alternativa correta, letra D. Galera, chegamos ao finalzinho dessa correção. Fica aí o meu muito obrigado pela parte 5 e só falta uma partezinha para a gente detonar essa prova. Um beijo do gordo, até a próxima. Professor Luiz tá destruindo com vocês aí na prova do Enem. Tchau, pessoal, até a próxima.